Olá, eu me chamo Clésio Brito, eu sou aluno do curso de Engenharia da Computação e a gente vai apresentar um trabalho da disciplina de redes de computadores, que tem como tema o uso de redes telefônicas e a transmissão de dados. No nosso sumário a gente vai falar de redes telefônicas, modems discados, redes de TV a cabo para transferência de dados. O primeiro tópico que vou falar é redes telefônicas. Eu vou dar uma breve introdução sobre o que é e falar alguns pontos importantes no qual a apresentação mostra. Pois bem, uma estrutura de comunicações mais complexa e de maior capilaridade. A rede telefônica evoluiu a partir de serviços telefônicos básicos para um portfólio de serviços denso e variado. A rede telefônica é composta pela pela rede de longa distância, que inclui as centrais interurbanas e internacionais, e respectivos entroncamentos. A rede local, contendo centrais de entroncamento e área urbana e o enlace de assinantes, constituído pelos terminais de linhas de assinantes. Os assinantes de uma operadora telefônica demandam de diferentes serviços que pode incluir tais como transmissão de dados, telefonia, telex, comunicações móveis, acesso à internet e transmissão de vídeo. Para a provisão desse serviço, a operadora tem uma estrutura, no qual o seu sistema, né, em termos diferentes de comunicação, com características que otimizam o fornecimento de um determinado serviço. Podemos citar alguns exemplos tais como rede telefônica pública comutado, que é RTPC, uma rede pública comutado telegráfica, que é o Telex, redes privadas, sistema móvel de celular, rede pública de transmissão de dados e provedor de internet. As redes telefônicas, elas podem ser classificadas de algumas formas. Quanto à hierarquia, em redes de interurbanas, as redes locais se dividem em redes de assinantes, que ligam os assinantes às estações telefônicas, e redes de entroncamento, que interligam as estações locais. E, por fim, as redes de assinantes podem ser classificadas em redes de alimentação primárias, redes de distribuição secundárias e redes internas terciárias. O próximo ponto que eu vou falar são das centrais telefônicas. Bom, uma central telefônica, apesar de ser uma entidade menos visível de rede, do ponto de vista do usuário, representa seu subsistema mais importante. As centrais telefônicas podem ser classificadas quanto à sua capacidade final de terminais, a aplicação, função na rede telefônica e tecnologia de comutação. Quanto à capacidade final de terminais, as centrais de classificação em central simplificada, com a capacidade até de 1.000 terminais, central de pequeno porte, com a capacidade final de até 4.000 terminais, central de médio porte, com a capacidade final em até 10.000 terminais, central de grande porte, com a capacidade superior a 10.000 terminais. Pois bem, dando continuidade, agora eu vou falar da evolução das centrais. Até por volta de 1891, a conexão entre assinantes, era realizada somente com o auxílio de uma pessoa, telefonista, através de uma mesa operadora. Quando o sistema começou a ser automatizado, a automatização iniciou-se pelas funções de telefonistas, como identificar que o assinante tirou o fone do gancho, identificar o assinante B mediante o número fornecido pelo assinante A, chamar o assinante B após o entendimento, conectá-lo como está ao assinante A. A iniciar essa tarifação, ai,
Apes- Apesar de totalmente automatizado, toda central telefônica pode ser dividida em dois sistemas. Primeiro, sistema de comutação é o que efetivamente realiza as conexões através de relés ou circuitos de comutações digitais. Além disto, é responsável pela sinalização entre centrais e entre assinantes e centrais. Outra parte, sistema de controle, executa a parte inteligente da comutação telefônica, isto é, controla o sistema da comutação para que realize as conexões corretamente e envie as sinalizações aos correspondentes. Dando continuação na apresentação, agora eu vou falar do tópico de digitalização da rede telefônica. Inicialmente, o sistema telefônico era complemento analógico. Era completamente analógico. Isto é, o sinal gerado pelo terminal telefônico era analógico. A comutação na central era analógica e a transmissão também era analógica. Basicamente, tinha-se multiplexação por divisão de espaço e por divisão de frequência. A digitalização do sistema telefônico começou pela transmissão, isto é, na interconexão entre centrais, que possibilitou a multiplexação por divisões de tempo e a modulação por códigos de pulso. Assim, havia necessidade de conversores A/D e DA nos pontos de conexão com o sistema de transmissão. O próximo passo da digitalização das centrais, ou seja, a matriz de comutação passou a ser digital. Neste caso, a parte analógica se restringe ao sinal proveniente do terminal. Esta última configuração é a que predomina hoje a nível do Brasil e do mundo, que é a rede utilizada, onde a informação é digital de um extremo ao outro. Neste caso, os terminais RDSI geram informações já na forma digital. O objetivo do RDSI-FE é suportar os diversos serviços, voz, dados e imagem, em uma única rede, utilizando ainda o par de fios do assinante da rede telefônica. Isto já é realizado nos países mais desenvolvidos. O assunto sobre o RDSI é um assunto bem visto hoje em dia. Outra parte bem importante são as centrais CPA, controle por programa armazenado. Neste tipo de central, o sistema de controle é baseado em um programa armazenado em uma memória. Atualmente, nessas centrais, o sistema de controle é baseado em processadores. É importante salientar que os elementos funcionais de uma central, sem necessariamente que as unidades físicas, subsistemas, tenham que existir em um sistema de um fabricante particular. Existem vários fabricantes centrais, cada um com arquiteturas distintas, o que resulta em diferentes alocações dos elementos funcionais dos subsistemas. Agora é o nosso colega que vai dar continuidade na apresentação. Bom, como já foi tratado aqui das redes telefônicas e a sua evolução, né? Chegou um dado momento que houve um problema com relação à transmissão de dados. Aqui a gente vê uma largura de banda de uma rede telefônica tradicional, como era antigamente. Então existia um espaço que era designado para voz e outro que era designado para dados. Eles eram muito bons para esse tipo de dado que estava transmitindo, né? Só que quando se trata de sinais, que são coisas que você não pode ter muita variação, eles já não eram mais tão recomendados. Aí por isso precisou se criar uma tecnologia que fosse capaz de manter uma integridade de transmissão de sinal mais apropriada.
Passa, por favor. Bom, e com isso surgem os modems discados, né? Onde o nome modem, ele vem da mistura da palavra modulador e demodulador. Modulador é um aparelho que cria um sinal analógico, passa faixa partindo de dados binários. E o demodulador ele vai pegar esse sinal, recuperando os estados binários de um sinal modulado, né? O sinal que já foi modulado pelo modulador. Então, o modem ele é essa mistura desses dois aparelhos. Pode passar. A gente vê como funcionaria uma transmissão de dados utilizando o modem, né? A gente tem uma central de dados A, que é um computador A aqui, que vai enviar um sinal analógico. O sinal vai passar para o modem vai pegar aquele sinal e vai transformar em um outro sinal, que vai chegar na companhia de telefonia, vai chegar na rede telefônica com outro sinal, depois vai para a rede de telefonia e passa de novo pelo modem para chegar no computador B. Com isso, ele consegue manter uma integridade maior da transmissão de sinais, né? Pode passar. E com o tempo, assim como toda tecnologia tem essa tendência, surgiram padrões. E os padrões mais utilizados atualmente são os padrões da série V. O primeiro é o V32, que é baseado na técnica Trellis Coded Modulation. Ele usa a modulação QAM32 e ele envia um pentabit de dados, onde o bit extra é usado para detecção de erros, né? Então ele vai enviar 4 bits de dados, e esse bit extra vai ser justamente para poder detectar os erros. E ele opera numa taxa de transmissão de 2.400 volts. Pode passar. Depois surgiu uma variação, que é o V32 bits. Ele foi o primeiro a suportar uma taxa maior de transmissão, de 14.400 fps. Ele utiliza agora uma modulação QAM128, e dessa vez ele vai enviar 7 bits volts, onde o bit extra vai ser usado para detecção de erros. E a taxa de transmissão dele vai continuar permanecendo a mesma, que é 2.400 volts. E agora ele vai trazer uma inovação, que é o recurso automático de fallback fall forward, que é um ajuste automático de velocidade de conexão de acordo com a qualidade da linha ou sinal da linha do assinante. Pode passar. Bom, e com o tempo surgiu o Modem V90, né? Que ele vai conseguir trazer uma inovação muito grande para a tecnologia, que é uma taxa de bit 56.000 dps. E ele vai conseguir quebrar essa limitação trabalhando com a capacidade Shannon, né? Burlando ali, de certa forma, a capacidade Shannon, que é uma limitação física que se dá por ruídos de quantização. Ele, no entanto, vai querer que uma das partes utilize uma sinalização digital. Ele vai operar de forma assimétrica com taxas de uploading e downloading. Pode passar? Obrigado. Bom, e aqui a gente tem um processo de uploading. Como é que funciona o upload, né? Aqui a gente tem um computador que ele vai enviar um sinal, vai passar pelo modem, e quando ele for subir, ele vai ter uma grande série de ruídos, né, que são dados pelo SNR, que vai ser reduzido, e isso vai limitar ali a taxa de transmissão por conta da capacidade de Shannon, né, que é essa limitação física. Então, quando se trata do upload, ele ainda tem que obedecer a essa limitação, porque ele está lidando ali com ruídos de quantização, né? Pode passar. Agora, quando se trata de download, da parte de download, o processo de download ele vai ser diferente. Ele não vai estar mais, aquele sinal que está sendo transmitido, não vai passar mais pela etapa de amostragem, ou seja, não vai ter mais exposição a ruído de quantização, o que vai tornar a taxa de dados imune à capacidade de Shannon, que é aquela limitação que acaba atrapalhando ali na transmissão, né, dando um limite, impondo limite para a transmissão de dados. Pode passar. E lá pelos anos 2000 surgiu um novo padrão, que é o padrão V92.
ele trouxe várias inovações tecnológicas, inclusive é um dos padrões que são utilizados ainda hoje em dia, né, com algumas variações. Ele vai ter como um grande destaque, né, o alto ajuste de velocidade, que ele vai ajustar a velocidade ali de acordo com a linha do assinante. Ele vai ter uma taxa de upload de 48 kbps, uma taxa de download de 56 kbps. Ele vai trazer também uma interrupção automática de chamada ao receber outra chamada, né, o que, de certa forma, ajudava ali no gerenciamento, né, das redes telefônicas, né. Mas essa interrupção automática tinha que ser ativada pelo próprio assinante, porque se ele não tivesse a opção ligada, ele não conseguiria ter acesso a esse recurso. Bom, agora eu vou falar sobre as redes de TV a cabo. A rede de TV a cabo ela iniciou como um provedor de serviço de vídeo e, posteriormente, passou a oferecer serviço de acesso à internet. E, primeiramente, nós temos as redes de TV a cabo tradicionais. Essas redes de TV a cabo elas eram responsáveis por retransmitir os sinais de vídeo no final dos anos 40 para locais onde a recepção de sinal era difícil ou então inexistente. Ela era denominada de KTV, que essa sigla, a tradução dessa sigla é antena de TV comunitária, porque era uma antena que ficava no topo de uma montanha ou edifício, era um edifício bem alto, que recebia os sinais das estações de TV e retransmitia via cabos coaxiais para a comunidade, assim como a gente pode observar na imagem. Nós temos a central de TV a cabo, que também pode ser chamada de head-end, que ela recebe os sinais de vídeo das estações transmissoras e retransmite os sinais nos cabos coaxiais. Só que à medida que a distância aumenta, né, os sinais vão ficando mais fracos. Então, por isso é necessário a instalação de amplificadores na rede para poder regenerar e amplificar os sinais. Na outra ponta fica os splitters, que dividem o cabo, e também tem os terminadores e cabos receptores que estabelecem a conexão com as residências dos assinantes. Então a gente tem que o sistema de TV a cabo tradicional ele usava cabo coaxial de ponta a ponta. E por causa da atenuação dos sinais e do emprego de grande número de amplificadores, a comunicação na rede tradicional ela era unidirecional, só ia em uma direção. Pode passar, slide. Posteriormente, nós temos a rede HFC. HFC que vem de híbrido e fiber coaxial. Essa segunda geração de TV, ela utiliza uma combinação de fibra ótica e cabo coaxial. O meio de transmissão usado na comunicação entre a central de TV a cabo e o receptor esse também chamado de nó óptico. Esse meio de transmissão é a fibra ótica. Do nó óptico para a vizinhança e também dentro da casa do assinante, ainda é utilizado o cabo coaxial. Nós temos a RCH, que é a Regional Cable Head, que é a Central Regional de Cabos. Ela tem uma capacidade de atender a 400 mil assinantes. Essas centrais regionais, elas alimentam os hubs de distribuição. Cada hub de distribuição dos quais eles atendem até 40 mil assinantes. E nós temos que o hub de distribuição ele desempenha um papel importante nessa estrutura. A modulação e a distribuição de sinais elas são realizadas nos hubs de distribuição. E posteriormente os sinais eles são transmitidos para os nós ópticos através dos cabos de fibra ótica. O nó óptico ele vem e converte os sinais analógicos de modo que o mesmo sinal será enviado a cada um dos cabos coaxiais interligados, e cada cabo coaxial ele pode conectar até 1000 assinantes, e com isso, nessa rede híbrida, né, porque ela é híbrida por utilizar tanto cabos coaxiais e fibra ótica, nós temos que o emprego da fibra ótica ela reduz até em 8 amplificadores, ou menos.
Um motivo para passar da infraestrutura tradicional para a híbrida é de tornar a rede bidirecional. Ela fica funcionando em ambos os sentidos. Pode passar o slide. Bom, agora eu vou falar sobre TV a cabo para transferência de dados. As empresas de TV a cabo, atualmente, elas concorrem com as companhias telefônicas, né, no fornecimento de acesso à internet de alta velocidade para os clientes residenciais. Então, nós temos a tecnologia DSL, tecnologia essa que possibilita conexões de alta velocidade para assinantes residenciais, através das linhas telefônicas. Só que, entretanto, a tecnologia DSL, ela utiliza cabos de par trançado não blindados. E isso faz com que esses cabos sejam suscetíveis a interferências. Então, isso impõe à DSL um limite máximo na taxa de dados, né? Então, uma solução alternativa para os usuários residenciais é a utilização da rede de TV a cabo. Bom, agora eu vou falar sobre a largura de banda. No sistema HFC, uma parte da rede, que vai do nó óptico às instalações dos assinantes, ele ainda utiliza cabo coaxial. Esse cabo coaxial ele tem uma largura de banda que varia de 5 a 750 MHz. Então, para fornecer acesso à internet, as empresas de TV a cabo elas dividiram a largura de banda disponível em 3 faixas. A faixa de vídeo, a faixa de dados na direção de downstream e a faixa de dados na direção de upstream, assim como mostra a imagem. A largura de banda de vídeo na direção de downstream, ela ocupa frequências que vão de 54 a 500 MHz. Então, considerando que cada canal de TV ocupa 6 MHz, ela pode acomodar até mais de 80 canais. Os dados na direção de downstream, que vem da internet para residências assinantes, ocupa faixas de frequências superiores, que vão de 550 a 750 MHz, e essa faixa também é dividida em canais de 6 MHz. Bom, a banda de dados na direção do downstream, ela usa uma técnica de modulação que é a QAM64. Nessa técnica de modulação, são usados 6 bits por baud, onde um bit é usado para a correção de dados, ou correção de erros, e restam, portanto, 5 bits de dados por baud. O padrão especifica 1 Hz para cada baud, então isso significa que, teoricamente, os dados na direção de downstream eles podem ser recebidos a 30 megabits por segundo, que é especificado por 5 bits por Hz, que multiplica por 6 MHz. Então, a gente tem que a velocidade teórica máxima de downstream é de 30 megabits por segundo. Os dados na direção de upstream, que vai da residência do assinante para a internet, eles ocupam faixas de frequências mais baixas, que vão de 5 a 42 MHz. Essa faixa ela também pode ser dividida em canais de 6 MHz. Então, a banda de dados na direção de upstream, ela utiliza as frequências mais baixas, né? As quais são mais suscetíveis a ruídos e interferências. Então, por isso, a técnica QAM, ela não é mais empregada para essa faixa de frequências, e a técnica empregada e que se torna a melhor solução é a QPSK. Nessa técnica de modulação, são usados 2 bits por baud. O padrão ele especifica 1 Hz para cada baud, e isso significa que, teoricamente, os dados na direção de upstream eles podem ser transmitidos a taxa máxima de 12 megabits por segundo, que é especificado por 2 bits por Hz, que multiplica por 6 MHz. Então, a gente tem que a velocidade teórica para a transmissão de dados na direção de upstream é de 12 megabits por segundo. Pode passar. Bom, essa foi a nossa apresentação. Obrigado pela atenção.